E aí, pessoal do oitavo ano, professor Fernando novamente aqui, para continuarmos aquilo que iniciamos na aula anterior, falando sobre as transformações nos séculos 18 e 19. Na aula anterior eu estava falando para vocês sobre a Revolução Industrial, sobre os impactos dela, o início, como que foi esse início da Revolução Industrial, sobre o pioneirismo inglês e quais foram as características que favoreceram a Inglaterra nesse início da Revolução. Ok? Porém, antes de continuar esse conteúdo, eu quero fazer uma atividade com você, nesse momento. Na sua página do livro, na página 168, repito, página 168, nós temos a atividade número 2, que ela retoma o conteúdo da aula anterior. Então, eu vou ler o enunciado para você, você dá uma pausa no vídeo, responde essa questão rapidinha e eu já retomo com você esse conhecimento, ok? 2. Explique como surgiram as primeiras fábricas. Agora você pode dar um pause no vídeo. Ok? Se você já fez essa atividade, eu vou trazer a correção para você. Então, como surgiram as primeiras fábricas? E a resposta correta para essa questão, você teria que direcionar da seguinte maneira. Pessoas ricas alugavam um espaço onde vários artesãos contratados pudessem trabalhar, os quais recebiam de acordo com a quantidade de produtos entregues. Então, lembra lá na aula anterior, nós falamos sobre as mudanças, sobre as pessoas que saíram lá desde o reinado de Elizabeth, que saíram do campo e foram para a cidade e que agora trabalham como artesãos. Só que a gente está vendo que a Revolução Industrial ela vai mudar a vida das pessoas em vários aspectos. Primeiro porque agora as máquinas elas possibilitam que uma pessoa faça o trabalho que antes talvez 4, 5 ou talvez até 10 pessoas realizavam. Vem comigo que a gente vai ver agora as mudanças no mundo do trabalho. Acompanha comigo na apostila o primeiro parágrafo ali. Atualmente, é comum que as pessoas responsáveis pela produção de objetos, roupas, alimentos, trabalhem com outras pessoas em um espaço específico, como em fábricas. Essa forma de trabalhar começou na Revolução Industrial. Antes disso, os artesãos trabalhavam em casa ou em pequenas guildas, que remonta lá à Idade Média. O que acontece, galera? É muito importante entender que a primeira mudança que a Revolução Industrial vai causar nessa relação do mundo do trabalho vai ser no processo produtivo. Eu falei para você, e é bem importante você guardar, que aquilo que antes várias pessoas faziam, as máquinas estão desenvolvendo e quanto mais o tempo está passando aqui nesse período histórico, menos pessoas é necessário para realizar a função do que antes era feito com várias pessoas. Ok? Guarda isso porque é bem importante. Quais será que são as consequências que isso vai trazer para essas sociedades contemporâneas? Vem comigo aqui. Vamos entender então um pouquinho como que esse mundo do trabalho foi mudando, como que foi esse progresso. Tem um infográfico na página 169 que mostra a evolução de 1803 até 1843. Eu vou explicar aqui para você. Em 1803 já existiam carroças que andavam por trilhos de madeira e eram puxados por animais em Minas desde o século XVI. No entanto, o estadunidense Richard desenvolveu um motor a vapor adaptado para esse veículo. No início, ele era utilizado apenas para percorrer trechos muito curtos. Então, olha aqui, uma mudança já. Antes, o que demoraria tanto tempo para carregar uma carga maior, agora foi encurtado devido à tecnologia. Em 1834, a gente vai ter o bonde elétrico. Já existiam carroças que operavam sobre trilhos e eram puxadas por cavalo, desde o início do século XIX. Em 1834, o estadunidense Thomas construiu um motor movido a bateria, que possibilitava o deslocamento do bonde. Anos mais tarde, esse motor foi aperfeiçoado e conectado a uma rede de cabos, que era ligado aos bondes. E olha a evolução que nós temos em 1843. O fax. O escocês Alexander Benn desenvolveu o relógio elétrico em 1840, utilizando-se do mesmo sistema de pêndulos
O inventor criou uma máquina na qual uma agulha copiava os dados de uma superfície de metal e os transmitia para outra por meio de impulsos elétricos. Isso permitia que documentos fossem transmitidos a longas distâncias. Hoje você deve estar pensando, nossa, mas era necessário uma agulha fazer tudo isso? Nem tudo era como é hoje em dia, que você pega seu smartphone e no mesmo momento em que você acabou de mandar uma mensagem, a pessoa em qualquer lugar do mundo que ela esteja com o sinal de internet, ela consegue receber a sua mensagem. Viu como as coisas progridem? Viu como os processos históricos são importantes para a gente entender o tempo em que nós vivemos hoje? Porém, as mudanças não param por aí. É bem importante você guardar o que são processos produtivos. Tem ali na sua apostila o em tempo. Acompanha comigo. Em tempo, processo produtivo. Todo o processo realizado para a produção de algo, desde a retirada e transformação da matéria-prima até a finalização do produto. Volta aqui comigo e presta atenção. Então, nós temos tecnologias, essas tecnologias estão se desenvolvendo cada vez mais e alterando a vida das pessoas e, consequentemente, a vida dos trabalhadores. Aqui tem um ponto bem importante que a gente pode listar as principais mudanças no mundo do trabalho. O surgimento de profissões como operador de máquinas. Antes não existiam mecânicos e agora, com a Revolução Industrial, nós precisamos desses mecânicos. A concentração de trabalhadores em fábricas, lembra que eles trabalhavam em suas residências ou em guildas, né, que eram organizações onde esses artesãos se juntavam, agora eles trabalham em fábricas. Especialização do trabalho e fragmentação do processo produtivo. Agora, um trabalhador ele precisa saber, ele precisa conhecer a máquina que ele está operando. E para isso, cada vez mais, ele vai se especializando. Controle da jornada de trabalho pelo relógio. Lembra que antes as pessoas trabalhavam em casa ou em guildas? Agora não. Como elas são empregadas, é necessário controlar todo esse tempo. Porém, de início, é um pouquinho complicado, porque as pessoas trabalham aqui mais ou menos de 16 a 18 horas. O que depois vai levar com que alguns trabalhadores comecem a protestar. Mas isso é um assunto que a gente vai falar lá para frente. Fica comigo aqui. E o pagamento pelas horas de trabalho e não mais pelo produto. Os artesãos antes, eles recebiam por aquilo que eles entregavam. Agora, eles recebem pelo tempo em que eles desenvolvem a sua função. Tá claro aí? Deu para entender? Continua aqui comigo. E para a sociedade, o que isso muda? Raciocina comigo aqui. Se você tem uma sociedade, se as indústrias agora, elas precisam de menos trabalhadores para produzir aquilo que antes era necessário mais trabalhadores, aqueles que não se especializaram ou alguns grupos de pessoas, várias pessoas, acabaram ficando desempregadas. Por quê? Os artesãos antes, que demoravam um tempo para produzir, têm uma dificuldade enorme de competir com essas fábricas. O que vai acontecer? Isso vai aumentar ali uma crise na sociedade, porque várias dessas pessoas ficarão desempregadas. O aumento do desemprego gera uma série de outros problemas e isso vai acarretar bastante a sociedade. Ok? Continua comigo e vem para a página 171. Agora a gente vai entender um pouquinho como que esses trabalhadores eles passam a se organizar por conta dessas mudanças. É muito importante você saber que com a Revolução Industrial, mulheres e crianças trabalham também nessas fábricas, fazendo a mesma carga horária. Então, hoje você deve pensar, meu Deus, crianças. Sim, crianças trabalhavam e mulheres. Não havia naquela época, nesse início de Revolução Industrial, qualquer tipo de direitos trabalhistas. Então, por exemplo, se uma mulher ficasse grávida, ela trabalharia até os últimos momentos de sua gestação. Qualquer tipo de férias, auxílio, doença, essas coisas não existiam. São coisas que os trabalhadores vão começar a se reunir para ir em busca desses direitos. E é nesse momento que a gente entra na organização dos trabalhadores. Existem dois movimentos que são fundamentais que você precisa gravar na sua cabeça. Um, liderado pelo operário Ned Ludd, está ali no primeiro capítulo, então o primeiro parágrafo, que acreditava que as máquinas eram responsáveis pelas mudanças no mundo do trabalho e, consequentemente, pela miséria dos operários. Em um movimento que ficou conhecido como ludismo, grava na sua cabeça, por favor, ludismo, tá? Entre os anos de 1811 e 1812, esses trabalhadores invadiram fábricas e quebraram máquinas. É isso mesmo,
Os trabalhadores se reuniam e iam para as fábricas e acabavam quebrando elas. Porque, segundo a ideia do ludismo, é que elas eram responsáveis por essa crise que estava acontecendo com os trabalhadores. Porém, também tem outro movimento muito importante que você precisa lembrar e você precisa gravar na sua cabeça, que é o cardismo. O cardismo reivindicava direitos trabalhistas, só que por meio de petições ao parlamento. E ficou conhecido dessa forma devido à Carta do Povo, escrita em 1838, escrita pelo William Lovett, que registra todas as reivindicações dos operários. No entanto, o parlamento não levou em consideração essa carta e aquilo que foi pedido foi negado. Ok? Agora nós continuamos. E nas cidades? Quais será que foram as principais mudanças que a Revolução Industrial causou? A primeira mudança, que vai ser a mais notável de todas, vai ser a questão demográfica. Acompanhe aqui comigo no infográfico que tem da população da Inglaterra desde 1750 a 1851. Em 1750, olha o quanto cresce a quantidade de habitantes de 1750 até o ano de 1851. Faça as contas aí, dá uma pausa nesse vídeo, faz as contas para você ter, em média, mais ou menos, quantas pessoas acabaram nascendo, quantas pessoas, o quanto que a população cresceu nesse momento da história, tá? É muito importante você saber disso. E, olha só, no parágrafo ali diz o seguinte, abaixo do infográfico. Para comportar a população que emigrava do campo, as cidades cresceram desordenadamente. Muitas pessoas moravam em cortiços. O que é um cortiço? Prédios onde era possível alugar quartos. E era comum que famílias inteiras dividissem o mesmo quarto, muitas vezes pequeno, sem iluminação e sem ventilação. A gente tem um excedente populacional, um inchaço nas cidades muito grande, tá? Tudo isso consequência da Revolução Industrial, ok? Vamos passar agora um pouquinho para frente e vamos lá em outras revoluções industriais. Acompanha comigo ali o primeiro parágrafo. As mudanças tecnológicas da Revolução Industrial não se limitaram à invenção do motor a vapor e à utilização do ferro. A tecnologia industrial continuou se desenvolvendo. Assim, pode-se denominar o período entre 1760 e 1860 como Primeira Revolução Industrial, a qual se espalhou para outras regiões do mundo. Grava isso aqui. A Revolução Industrial, ela não fica restrita à Inglaterra. Ela vai se promover para outros lugares, como França, Bélgica, Holanda, Estados Unidos e Japão. Mas uma das principais mudanças que a gente vai ter vai ser na segunda fase da Revolução Industrial, que ocorre ali a partir de 1860, que, nesse momento, a gente tem o desenvolvimento de grandes inovações. Agora a gente passa não só a utilizar o ferro, mas também o aço. E também o desenvolvimento de produtos químicos. E o petróleo vai ser muito importante. As indústrias crescem. Mas, para otimizar a produção e o tempo de produção, agora são feitas linhas de montagem. No Em Tempo, a gente tem uma definição bem bacana sobre o que são linhas de montagem. E eu vou ler para você. Método de organização da indústria e do trabalho, desenvolvido por Henry Ford em 1908 e muito utilizado até hoje. Nesse método, há uma esteira rolante que permite que cada etapa do processo produtivo seja feita mais rapidamente, ok? Também a gente tem outros momentos da Revolução Industrial. E outra época marcante vai ser em 1876, tá? Com a invenção do telégrafo, que vai originar o telefone. Ah, professor, então quer dizer que o meu smartphone vem dessa época? Ele é o começo de tudo. O telégrafo, ele é, vamos chamar assim, como o bebezinho dos smartphones. Tá? Se não fosse o telégrafo, talvez hoje não teríamos smartphone. E veja o quanto que o telégrafo possibilitou a aproximação, tá? E a agilização da comunicação em todo o mundo. E, atualmente, nós vivemos um período que muitos pesquisadores chamam de Terceira Revolução Industrial. Tá? Ele tem início ali em meados do século XX, com o desenvolvimento de toda a parte eletrônica, robotização e do mundo digital que nós estamos vivendo hoje. Ok? Depois você pega
depois que você terminar de ver essa aula, você pega lá no seu caderno e lista as fases da Revolução Industrial para ficar bem organizado para você. Ou você também pode utilizar o nosso mapa mental, que está no final desse capítulo aqui, ok? Para finalizar essa atividade, para finalizar esse vídeo, eu vou passar uma atividade para você. Você vai lá na página 174 e eu gostaria muito que você realizasse a atividade número 3, apenas a número 3, ok? Você também pode acessar a plataforma SAI e lá já está disponível para você a plataforma a respeito da Revolução Industrial. Muito obrigado pela sua atenção, o conteúdo de hoje era isso aí, pessoal. Valeu!